Salve, salve, minha gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quentismo brasileiro. Então eu vou dar a introdução e notas gerais. Falar de maneira geral sobre o quentismo, tá certo? Que é um movimento, entre aspas, e não é um movimento ao mesmo tempo, isso é uma discussão, mas vai ser um período na nossa literatura, né? Um período muito inicial, muito germinal do que seria uma literatura produzida no Brasil e sobre o Brasil, tá? Escrita em língua portuguesa. Para isso, a gente teria que esclarecer vários pontos que a gente vai esclarecer devagar, tá? A gente vai falar do quentismo brasileiro com muito cuidado e com muita lentidão para que a gente não se perca no caminho. Né? Primeiro, quinhentismo vem de 500, 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então a gente está falando aí do século XVI, entre 1500 e 1599, tá certo? Então a gente vai falar dessa produção literária. O que se produziu, não só de literatura, mas também de cultura. Né? E a gente vai ver um sincretismo muito importante é, nesse processo, e a gente vai falar de muitas outras áreas do saber que vão ter que dialogar com a literatura para a gente entender os escritos desse período. Tá bom? Bom, finalmente a gente chegou então a falar de Brasil. Né? A gente estava falando de Portugal, agora a gente está o quê? Vindo de Portugal, nosso barquinho aí, tá certo? Está cruzando o Atlântico para chegar ao que seria o Brasil português. É interessante e é necessário, muito necessário, a gente pontuar aqui que, que no Brasil, os índios já estavam aqui, tá certo? Então eram inúmeras, milhares de tribos, né, com culturas distintas, com traços, óbvio, traços de similaridade muito grandes. O professor não é especialista nisso, então a gente vai falar muito basicamente sobre esse assunto. Né? Então, assim, a gente tinha traços de similaridade muito grandes, mas traços distintivos também muito grandes. Tá? Então a gente vai falar o quê? São tribos que às vezes se davam bem, às vezes não se davam. Eram pequenos países, eram pequenos reinos, vamos dizer, entre aspas, para a gente poder entender melhor, já que a gente estava lá no mundo medieval, no mundo classicista português. Então as coisas eram muito diferentes do que era na Europa, tá bom? Ah, então não existia cultura por muito tempo. A cultura indígena foi minorizada, né? Mas o que acontece? Era uma cultura ágrafa, ou seja, não se escrevia. Então, e se escrevesse, mesmo assim, o que a gente ia ter? A gente teve uma dominação, a gente teve uma invasão portuguesa no Brasil. Né? O que o invasor faz? Ele destrói a cultura do invadido. Tá? Então, se mesmo se houvesse uma cultura indígena escrita, gráfica, literária, essa literatura provavelmente a gente teria aí poucos vestígios dela, ok? Então vamos lá, vamos partir do contexto histórico do quinhentismo. É mais ou menos em 1500, o que você sabe, aprendeu lá na primeira série, né, com a tia Biloca, que é o quê? Em 1500, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Um cascudo não faz mal. Então, a gente vai ver o quê? Primeiro, as grandes navegações. O que causou, qual foi o principal gatilho do quinhentismo, que é trazer, transplantar a cultura portuguesa para um outro continente, especificamente para o Brasil. Né? Então, qual foi o grande gatilho? As grandes navegações, o movimento das grandes navegações ou expansão ultramarina europeia, tá? Expansão ultramarina portuguesa. Então a gente vai ver que Portugal, já no final da Idade Média, se preparava para se lançar aos mares. Os Lusíadas, obra camoniana que a gente viu antes, fala sobre isso, fala sobre esse lançamento de Portugal aos mares para descobrir novas terras. Descobrir, gente, muito entre aspas. Porque já se sabia que esses territórios existiam aqui. Em 1492, Cristóvão Colombo já tinha chegado.
as Américas. Eles sabiam muito bem fazer cartografia, mapas, aprenderam com os muçulmanos, com os islâmicos, com os povos árabes, aprenderam muito bem. Então, eles já sabiam como fazer isso. Então, as grandes navegações vão ser os faltores, né, os gatilhos, né, o movimento de gatilho para o quinhentismo brasileiro. Para as grandes navegações, para haver as grandes navegações, primeiro a gente tem que falar da estabilização da política interna espanhola. Né? Espanha e Portugal já eram países bem diferentes e bem distintos, com seus limites bem limitados. Seus limites bem limitados foi ótimo. Né? Isso aí foi uma pérola. Então, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Finalmente, esses muçulmanos que estavam lá há séculos e séculos, a gente fala muçulmanos, mas são os povos árabes que praticavam o islamismo. Tá? A expansão dos povos árabes, que já não eram tão árabes assim, eles tinham uma cultura árabe, por isso a gente chama muçulmano, que o que garantia a aglutinação desses povos numa só cultura era a religião, era o fato deles não serem cristãos. Dona Isabel, né, que era rainha de Espanha, consegue finalmente expulsar os últimos muçulmanos, expulsar entre aspas, eles foram estabelecendo guerras e tratados, e aí finalmente ela consegue reconquistar Granada, que era o último era o último lugar, né, em que os muçulmanos estavam ali na Península Ibérica. Portugal já tinha resolvido essa questão já no século XII com Dom Afonso Henriques, que é aquele príncipe que se achava corajosão e tal, que prendeu a mãe. A gente já viu isso lá no trovadorismo. Bom, e ela conseguiu expulsar os muçulmanos de Granada e eles foram para o norte da África. Tá? Então, assim, através de tratados e guerras e isso tudo. E aí a gente vê também os movimentos de reforma e contra-reforma. Isso vai ser muito importante, porque é isso que vai estabelecer o quê? Tem uma nova colônia, tem uma nova terra, que Portugal foi e tomou como dele, mas que cultura que vai ter aqui? Quem é que vai implantar a cultura europeia, a cultura portuguesa nessa nova possessão? Vai ser a igreja. Então, e qual era o interesse da igreja nisso? Quer dizer, você meter as pessoas num barco e mandar lá para longe, porque, gente, era a mesma coisa que ir para a Lua, sério, ir para Marte. Era uma coisa que era complicada. Então, o que, que a gente vai ver aí? O movimento de reforma e contra-reforma. Qual era o interesse da igreja em esse interesse tão grande de expandir a fé? Né? Porque a gente vai ver que lá na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, a gente vai ver que Martinho Lutero vai fundar o luteranismo por discordar de vários pontos doutrinários que a Igreja Católica vinha praticando naquele período. Então ele vai estabelecer suas 95 teses. Né? E aí a Igreja Católica é óbvio, né, que era a interpretação do cristianismo daquele período, vai fazer uma ofensiva contra o luteranismo, que era a religião nova, a nova interpretação do cristianismo. Então a gente tem aí o novo e o velho. E aí a Igreja Católica vai estabelecer a contra-reforma, o movimento de contra-reforma, que é para dar uma segurada no Lutero. E um dos movimentos, das medidas que a igreja vai tomar é a criação da Companhia de Jesus, que era uma ordem, uma congregação de padres, de irmãos, de cristãos católicos que se juntaram para ser soldados de Cristo, assim eles se chamavam. E eles iam para tudo quanto é canto onde precisasse estabelecer a fé católica ou segurar o protestantismo. Tá certo? E aí a gente tem, no ponto de vista econômico, político-econômico, alta valorização das especiarias, porque é para isso que as grandes navegações, no final das contas, serviam, para trazer especiarias. O que são especiarias? Canela, o tempero que sua mãe usa, cominho, e vários outros temperos, trazer isso das Índias, né? Ou seja, da Ásia, do Oriente Médio, de vários lugares que a Europa só tinha acesso por terra até então, ou por rotas marítimas
que eram muito complicadas. Portugal consegue estabelecer uma rota marítima, a gente vai ver que isso vai ser por Vasco da Gama, né? Isso vai ser romanceado nos Lusíadas, isso vai se tornar um poema, mas eles conseguem estabelecer uma rota marítima que era mais prática para todo mundo e vai estabelecer essa expansão territorial. Essas especiarias começam a ter um valor altíssimo de mercado, começam a se igualar tipo ao ouro, sabe? Era um valor assim, petróleo da época, tá? Então era um valor muito alto. E por fim, a expansão territorial das nações europeias. E a gente vai ver o quê? Um movimento de globalismo. Né? O que, que é isso? É tentar ligar várias nações, né, através de. Para isso, assim, Portugal vai usar de tudo que ele podia, tanto Portugal quanto Espanha, mas muito Portugal, porque Portugal, vamos dizer, eles descobriram a Austrália, tá? Então, eles vão parar muito longe, né? As naus portuguesas vão para muito longe. E daí a gente tem a Idade de Ouro portuguesa que pôde, né? E aí é o que Camões canta nos Lusíadas, né? E tudo. E a gente vai ver a expansão territorial dessas nações, especialmente Portugal e Espanha. Inglaterra, por exemplo, França, vão pegar carona nesses dois países, né? Foi a Espanha que começou, né? E Portugal que vai também, assim, eles encabeçaram esse se lançar aos mares, eles encabeçaram essa expansão ultramarina. Então, quando a gente fala de quinhentismo, a gente tem que ter esses conceitos em mente. Hoje eu vou apresentar isso para vocês, esse vídeo que ficou um pouquinho longo, tá? Então vocês têm que ter saco para poder ouvir. E amanhã a gente vai continuar falando. Hoje a gente vai falar basicamente desse contexto histórico do é, é, do quinhentismo, tá certo? Eu vou botar o material todinho na plataforma. Vocês vão poder consultar o resto. Mas hoje a gente basicamente vai falar somente do contexto histórico. Aproveitando o ensejo, já que o vídeo ficou longo mesmo, eu vou mostrar para vocês então o resto do material. Que a gente vai falar um pouquinho do que é, qual é o conceito de quinhentismo. A gente vai falar um pouco do descobrimento do Brasil. A gente vai falar um pouquinho das grandes navegações e da literatura quinhentista, muito do que eu já falei aqui, tá? Comércio, expansionismo, blá blá blá. A gente vai falar do conceito de identidade de literatura brasileira, tá? Que não nasce nesse período. E a gente vai falar um pouquinho das manifestações literárias desse período e da literatura quinhentista, tá? Como que ela vai se dividir, o que vai se produzir aqui entre 1500 e 1599, beleza? Eu vou passar as páginas do livro direitinho para vocês poderem consultar em casa e exercício, tá bom? Por hoje é só teórico. Gente, um abraço, muita saudade de vocês. Em breve a gente vai estar junto, mas sempre com segurança, sempre preservando a saúde. Fique em casa, sossega, tá certo? E preserva a sua saúde, a saúde da sua família, que é o que é mais importante. Valeu, galera! Saudade! Fui!